Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é sobre o projeto elétrico. Foi solicitado para muitos alunos que estão inscritos no canal da Universidade da Elétrica dúvidas de elaboração de projeto elétrico residencial. Então eu resolvi montar uma aula rápida em torno de 15 minutos para que vocês possam saber todos os passos e como fazer todos os cálculos para você que é eletricista fazer um projeto elétrico. Muitas das vezes você pega uma obra, né? E essa obra não tem projeto elétrico. Aí você faz um rabiscozinho, né, da planta baixa e com essa aula você consegue desenvolver o projeto elétrico. Então, prestem bastante atenção, porque eu acredito que vai tirar a dúvida de muito de vocês. Pessoal, bem-vindos a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Como eu tinha prometido para vocês, vou dar algumas explicações com foco no aprendizado para vocês fazerem um projeto elétrico. Ou seja, aprenda a fazer um projeto elétrico em 15 minutos. Dicas para você que está inscrito no canal da Universidade da Elétrica. Como fazer um projeto? Aprenda ele em 15 minutos. Primeiramente, para se fazer um projeto elétrico residencial, é importante que tenhamos a planta baixa. Então, vamos usar como exemplo essa pequena planta baixa, onde eu tenho 3 quartos, quarto 1, quarto 2, quarto 3, tem a cozinha, tem o banheiro, tem a copa, tem a sala de estar, garagem e lavanderia. Cada um desses ambientes, pessoal, eles possuem as suas dimensões. Quarto 3 é 3,5 por 3,30. A cozinha, 2,90. Essa parede, 2,50. 1,90. O banheiro, 1,90 por 1,90. E assim sucessivamente. Então, você que é eletricista, quer aprender a fazer um pequeno projeto elétrico, você pode fazer esse rabisco, né, daquele projeto que você está fazendo, daquela planta que foi solicitada para você, você faz os desenhos de planta baixa dessa forma aqui. Você pode usar até fazer à mão mesmo. Então, você tem, primeiramente, que verificar quais as dimensões de cada cômodo, 3,30 por 3,50, por exemplo, saber onde tem as portas, janelas, né? Então, desenhado isso, que vocês podem fazer num papel de rascunho, você que é eletricista, nós vamos começar o projeto elétrico. Primeiramente, levantar as áreas e perímetro. O quarto 1, como é que eu acho a área? É a largura vezes o comprimento. Então, o quarto 1, pessoal, ele tem 11,55 metros quadrados. O perímetro, pessoal, é a soma dos lados de cada cômodo. Então, aqui tem a tabela da área e do perímetro. Do quarto 1, 2 e 3, cozinha, banheiro, copa, sala de estar, lavanderia e garagem. Essas informações podem ser obtidas da sua planta, você eletricista que está desenhando essa plantinha, ou pegou um projeto para fazer, né, executar e não tem projeto elétrico. E você vai desenvolver seu projetinho fazendo o rascunho da planta baixa, tirando as dimensões, as áreas, né, e o perímetro. Aí, vamos a umas informações muito importantes que eu risquei aqui em vermelho, estou riscando, que é informações da NBR 5410 que vão orientar vocês na hora de fazer o projeto elétrico. A iluminação, a cada 6 metros quadrados, você deve atribuir, segundo a NBR 5410 de 2004, você deve atribuir 100 VA de carga. E a cada 4 metros quadrados que exceder aos 6 metros quadrados, você deve atribuir 60 VA de carga. Exemplo, se eu tenho uma área de 10 metros quadrados, é 6 mais 4. 100 VA para os 6 primeiros metros quadrados e a cada 4 VA, 60. Então, daria 160 VA. As tomadas de TUG, quarto, sala de estar, uma TUG a cada 5 metros.
Então, a NBS 5410, ela estabelece uma tomada de uso geral a cada 5 metros. Para quais dependências? Quarto, sala de estar, garagem, que eu não coloquei, garagem também. As tomadas de uso geral para cozinha, copa, banheiro, lavanderia, né? Garagem aqui não, tá, pessoal? Lavanderia. Nós devemos colocar uma tomada a cada 3,5 metros do perímetro. Lembrando o seguinte, quarto, sala de estar e garagem, uma tomada a cada 5 metros, 100 VA por tomada. Apaguem aqui que eu coloquei a garagem como uma tomada a cada 5 metros e não 3,5, tá? Então, TUG na cozinha, copa, cozinha, banheiro, lavanderia, uma tomada a cada 3,5 metros. 600 VAs por tomada, 600 VA as 3 primeiras tomadas e 100 VA o excedente. Tomada de uso específico, deve ser especificado o aparelho, qual é o chuveiro, qual é o forno elétrico, né? Agora, diante dessas informações, podemos levantar as cargas. Eu vou fazer um exemplozinho e, no contexto geral, vou somar essas cargas. O quarto 1, ele tem uma área de 11,55 metros quadrados. Quantos VAs de tomada? 6 mais, de iluminação? 6 mais 4 mais 1,55. Isso me dá os 6 primeiros metros, 100, mais 60 VA, 160 VA. Então, eu vou ter que fazer isso para todos os cômodos. O quarto 2, qual a carga? É 6 mais 2,75, que vai dar 100 VA. Aqui vai dar quanto? Vai dar 160 VA. A cozinha, 100 VA. O banheiro, 100 VA. A copa, 160 VA. A sala de estar, 160 VA. Lavanderia, 100. Garagem, 160. 100 VA os 6 primeiros metros quadrados e a cada 4 metros quadrados, 60. As tomadas de uso geral. Vamos lá dar um exemplo para o quarto 1. O quarto é uma tomada a cada 5 metros do perímetro. Eu pego o meu perímetro aqui, 13,6, divido por 5, deu 2,72. Isso é o número mínimo de tomada. Então, eu vou arredondar para 3 tomadas. Cada tomada é quantos VA? 100, 300 VA. Vou fazer isso agora para a cozinha, para vocês verem a diferença. Cozinha 10,8 de perímetro dividido por 3,5. Deu 3,08. Vou arredondar para 4, tá? 4 TUG. Então, as 3 primeiras, 600 cada uma, né? Então, é 3 vezes 600, dá 1.800, mais o excedente 100. Então, dá 1.900 VA. O banheiro, caso específico, sempre do banheiro, uma única tomada acima da pia do banheiro. Então, essa tomada é 600 VA. Aqui foi dito carga de uso específico. Tomada de uso específico vai ter um forno elétrico na cozinha de 4.000 watts e vai ter um chuveiro elétrico de 6.500 watts. Carga de uso específico, corrente acima de 10, que a gente considera. Então, feito isso, eu vou somar toda a minha iluminação, que deu 1.200 VA. Vou somar toda a minha tomada de uso geral, 7.600 VA. Vou somar todas as cargas de uso específico, deu 10.500. Agora, veja bem o que eu vou dizer para vocês. A NBR 5410 diz o seguinte, que o fator de potência para a iluminação é a unidade. Então, eu vou ter que transformar VA para watts. É só multiplicar 1.200 vezes 1, dá 1.200 watts. Para tomada de uso geral, a norma 5410 estabelece um fator de potência para TUG de 0,8. Então, eu vou multiplicar 7.700 VA vezes 0,8, dá 6.160 watts. As tomadas de uso geral deu quanto? 10 de uso específico, 10.500, que é a soma das cargas de uso específico. Somando iluminação TUG e TUI, isso vai me dar 17.860 de potência instalada. Aí vocês consultem na concessionária qual é o tipo de alimentação.
17.860 watts para Brasília é uma alimentação bifásica, 380 volts. Aí no seu estado você vai verificar, né, a concessionária das tabelinhas, e no nosso canal aí da Universidade da ELE tem aulas mostrando, né, qual é a potência instalada para cada sistema, monofásico, bifásico e trifásico. Nesse caso aqui, a alimentação é bifásica 380 Brasília. Ok, pessoal? Então, tá aí levantado as cargas. Agora, nós temos que calcular os circuitos. Nós temos a corrente de projeto. É a corrente de circuito dividido pelo fator de correção de temperatura e fator de correção de agrupamento. Nós consideramos sempre o fator de correção de temperatura, trabalhando com temperatura a 30 graus, o fator de correção de temperatura, ele equivale à unidade. E o fator de agrupamento de circuito é 1 sobre raiz de N, onde N é o número de circuitos agrupados. Aqui tem uma regrinha para se calcular quantos circuitos são necessários de tomada de uso geral. Você vai colocar quantos circuitos, ou seja, quantos disjuntores para cada arranjo de circuito. Então, eu peguei a potência 7.700 VA, dividi por 220. Claro, porque a minha instalação ela é bifásica 380, fase neutra 220. Então, peguei 7.700 dividido por 220, deu 35 amperes. A norma estabelece que os circuitos de TUG devem ter no máximo 10 amperes. Então, eu peguei 35 dividido por 10, deu 3,5 circuitos. Ou seja, vou colocar 4 circuitos de TUG. Iluminação. Uma planta pequena, no mínimo 2. Trabalhem assim, o mínimo de iluminação são 2. Então, eu vou colocar nessa planta 2 circuitos de iluminação. Circuitos de TUI é o forno e o chuveiro. Então, serão 2 circuitos de TUI. Bom, aqui eu vou fazer o cálculo de um dos circuitos. Vou dividir os circuitos. Circuito 3, 4, 5 e 6 são circuitos de TUI. A cozinha, de TUG, a cozinha. C3, TUG, cozinha, 1.900. C4, lavanderia, 1.800. C5, circuito 5, copa, 1.900. E o circuito 6, eu coloquei o quarto, sala, garagem e banheiro. Eu vou calcular um exemplo aqui, a corrente de projeto para o circuito da cozinha. Cozinha tem 1.900 VA, dividido por 220, dividido pelo fator de correção de temperatura é a unidade, e o fator de correção de agrupamento de circuito é 1 sobre raiz de N, onde N é o número de circuitos agrupados. Eu sempre coloco para os alunos que utilizar um agrupamento máximo, ou seja, você tem um eletroduto, quantos circuitos estão passando ali dentro desse eletroduto? O máximo é 3. Uma regrinha para vocês. Então, é 1 sobre raiz de 3, dá 0,58. Então, eu vou pegar 1.900 por 220 dividido por 0,58. Qual corrente que deu? 14,89. Lembrando que a NBR 5410 diz que a tomada de força, o condutor para a tomada de força, a seção mínima é 2,5. Bom, um condutor de 2,5, se vocês consultarem a tabela de cabos, ele tem um IZ, que é a corrente de condução dele, de 24 amperes. Eu vou achar o disjuntor. A corrente de projeto é quanto? 14,89. Tem que ser menor ou igual a IN, onde N é a corrente do disjuntor nominal. Menor ou igual a IZ, que é a corrente que o cabo suporta. Menor ou igual a 24. Então, eu posso escolher um disjuntor de 20 amperes. Então, o circuito de 1.900, de 1.800 e até de 2.100, vocês podem refazer o cálculo, mas eles vão utilizar condutor de 2,5, né? E provavelmente disjuntor de 20 amperes. Bom, pessoal, então essa é uma das formas da gente calcular. Agora nós vamos calcular circuito de uso específico. Eu peguei 6.500, que é o chuveiro, dividido por 220. Sempre as cargas de uso específico com potência elevada, a gente não agrupa outros circuitos. O agrupamento é um único circuito, tá? Para não elevar essa corrente de projeto, que é uma corrente fictícia, mas que eu
tem uma corrente elevada fictícia, mas que vai fazer com que o condutor eleve a seção. Então, aqui, a corrente do condutor de 6 milímetros é de 32 amperes, que é a corrente, que é o condutor que eu vou usar para o chuveiro. 29,54 menor ou igual a IN menor ou igual a 32. Logo, vou escolher um disjuntor de 30 amperes. Então, o disjuntor de chuveiro é 30 amperes, pessoal. 30 amperes, com fio de 6 milímetros. Agora, o disjuntor geral, para a gente finalizar. O disjuntor geral, eu vou pegar aquela potência que nós encontramos, 17.800, vou dividir pelo fator de potência. A norma estabelece para a residência fator de potência 0,95. Então, 17.800 por 0,95 dá 18.736,84. Logo, quanto que vale a corrente no circuito de distribuição, que é o disjuntor, onde nós vamos calcular o disjuntor geral? Vai ser 18.736 dividido por 380, porque é bifásico a alimentação, bifásico para Brasília é 380. Então, dá uma corrente 46,94. Consultando a tabela, o condutor que vocês vão utilizar para essa corrente é o condutor de 10 milímetros. E o disjuntor que vocês vão utilizar é um disjuntor de 50 amperes. Bom, agora vem como que nós vamos distribuir naquela plantazinha que você, eletricista, desenhou. Tomada, simbologia tomada baixa, tomada média, tomada alta, ponto de luz, interruptor de uma seção, interruptor paralelo, que é o three-way. Aí vocês fazem a distribuição de acordo com o mobiliário. Em vermelhinho aqui, que é a cozinha, é onde vai estar o meu quadro de distribuição. Aqui eu vou fazer as distribuições, né? Levando os eletrodutos para atender os circuitos, ok? Isso você, eletricista, sabe muito bem fazer essa distribuição. Veja que eu coloquei three-way na garagem, coloquei three-way na sala, na copa, coloquei three-way aqui na cozinha, né? Então, isso fica a critério de vocês que estão fazendo o projeto. Aí eu fiz uma representação, exemplo, da ligação three-way, né? E vocês vão fazer isso para as tomadas e tudo mais. Circuito 1 de iluminação, veja só, esse three-way chega os dois paralelos e o retorno da lâmpada, esse outro three-way chega os dois paralelos e a fase. Né? Aqui representa um circuito. Obviamente, nós, no nosso circuito, nós dividimos em 2 circuitos de iluminação, 4 circuitos de TUG, 6, mais 2 circuitos de TUI, que é o chuveiro, mais o ferro, mais o forno elétrico. Pessoal, para construir essa aula rápida, foi utilizada a NBR 5410 de 2004. Obrigado a todos vocês e sempre fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.